Vídeo 65. Continuando a nossa história, aquelas noites de bebedeiras no Happening eram fantásticas. O Leon puxava todo o repertório de músicas brasileiras. E como às vezes eu estava sempre no Happening, mas tinham outros brasileiros que às vezes iam no Happening, né? E claro, tinham muitos portugueses, e o português adora a música brasileira, né? As músicas brasileiras tocavam nas rádios de Portugal, né? Não tanto quanto hoje, mas um que outro artista brasileiro fazia shows em Portugal, né? E são conhecidos, né? A música brasileira, os artistas brasileiros são muito conhecidos em Portugal, né? Isso naquela época, hoje então nem se fala, né? Mas então o Leon só tocava música brasileira, a noite toda ele tocava música brasileira. E para quem tá longe de casa, é tudo que tu quer ouvir, né? Tu quer ouvir é música brasileira, né? Então cantar junto, participar ali com o cantor e tal, né? Era isso que a gente fazia, né? E a noite ia alta, né? Como eu já falei, o Happening ficava na Graça. E a Graça lá em Portugal a gente se refere aos Altos da Graça. Até porque a Graça é um bairro naquelas colinas de Lisboa, né? A Graça é um bairro alto, né? Que não é o bairro alto. O bairro alto é outra coisa. É outro, até para outro lado do bairro alto. Mas a Graça é um bairro alto. Então a gente se referia à Graça aos Altos da Graça. E o Happening ficava nos Altos da Graça, né? E a vantagem do Happening era que era relativamente perto da nossa pensão, né? Porque a nossa rua terminava na Graça, né? A continuação da nossa rua dava na Graça, né? Subindo, a gente subia, estava na Graça. E eu gostava do Happening porque eu dizia assim, bom, eu posso sair podre de bêbado do Happening, que eu não conseguia dar um passo, mas como todo mundo sabe, essa aí é uma gíria gaúcha, né? Lomba, né? Que eu já contei para vocês que lomba é um aclive subindo e é um declive descendo, né? E como a Graça, chegando na Graça tinha que se subir uma lomba, para descer para a pensão a gente descia aquela lomba. E eu, podre de bêbado, tropeçando naquelas calçadas de Lisboa, sem às vezes conseguir enxergar direito, tamanha bebedeira, eu sabia que eu ia chegar na pensão, né? Ou eu chegava caminhando ou eu chegava rolando, mas que eu chegava, né? Então a Graça tinha até isso de bom, né? Era perto, o Happening era perto de casa e eu podia beber até cair e voltar tombando até a pensão. E isso acontecia muito, né? E eu, como eu sempre fui muito magro, mas magro, ninguém nem acreditava que um cara magro daquele jeito conseguia beber como eu, né? Porque pessoas magras não são resistentes ao álcool, né? O álcool é uma questão em torno da proporção, né? Quanto maior massa, o corpo resiste mais ao álcool, né? E eu magro, só pele e osso, não era nem biologicamente aceitável que o meu organismo aceitasse aquela quantidade de álcool. Mas aceitava, né? Aceitava todo aquele álcool. E se eu já era magro desse jeito, já era porque eu não comia, né? E bêbado, capaz que eu ia pensar em comer. Só que todo mundo que vai pra noite, chega lá, certa hora da madrugada, todo mundo quer comer, né? Ah, vamos comer. E eu digo, cara, eu quero beber. E daí é na hora que eu tô embalado mesmo, né? Eu disse, eu quero é mais álcool, né? Mas o pessoal sempre queria comer, né? E Lisboa, uma cidade daquele tamanho, não tinha um único lugar aberto de madrugada. Mas nem
um. Olha, eu conheci toda a noite de Lisboa. Em 89 e 1990, Lisboa não tinha um lugar para se comer na madrugada. Fechado, tudo completamente fechado. E como tudo estava fechado, aquele pessoal dizia, vamos comer. E nem nos bares, o pub ali onde que a gente frequentava, não tinha o que comer, né? E isso era coisa do Mala, que o Mala já morava há mais de um ano, então, em Portugal, né? E em Lisboa. O Mala conhecia uma padaria que vendia salgados, doces de madrugada, né? E isso sim era um costume completamente lisboeta. Eu não sei se era um costume em todo Portugal, mas em Lisboa era um costume as pessoas se achegarem nas padarias de madrugada para comer, né? Não sei se essa palavra está certa, achegarem. Confiram aí num dicionário e me corrijam se eu estiver errado. Mas as pessoas chegavam nas padarias de madrugada para comer, né? E ali, na Graça, tinha uma padaria e principalmente aquela padaria, o Mala tinha feito uma amizade bem forte, né? Tinha o seu Joaquim, que era o senhorzinho lá da padaria, e então o Mala nos apresentou, né, esta padaria. Então, imagina, inverno, um frio desgraçado. Inverno não, ainda era outono, né? Mas no outono já era muito frio. Com aquela chuva que não terminava, e a gente conseguia chegar na padaria, se abrigando da maneira que conseguia, e lá dentro da padaria estava quentinho. Era um prédiozinho simples, pequeno, tinha uma escada estreita, se subia até o primeiro andar, batia na porta e o seu Joaquim já nos recebia e já nos colocava para dentro da padaria. E era na área que realmente eles faziam pães, salgados, doces, era dentro da área de trabalho da padaria, não era uma padaria aberta ao público, era padaria onde se fazia pães e doces e salgados, né? Não era uma padaria dessas que tem porta para a rua, que atende clientes. Não, era uma padaria que fazia pão para ser distribuído nas outras padarias comerciais, então, digamos, né? E ali, quentinho, os fornos, né, ligados, então ali estava quentinho, a padaria era muito agradável, muito aconchegante, e saíam as bandejas quentes do forno, e ali a gente escolhia o que queria comer. E o seu Joaquim já deixava umas garrafinhas de sumo, né? Sumo seria para o brasileiro sucos, né? E ele já deixava aquelas garrafinhas de sumo, e tinha sumo de laranja, sumo de limão, sei lá mais do que tinha sumo, porque eu também não sou de refrigerante, de sumos, essas coisas, né? Mas o pessoal, ele já deixava para... Tinha nós ali que frequentávamos, e ali naquela padaria eu acredito que pouquíssimas pessoas sabiam daquele local para comer, porque sempre quando nós chegávamos lá não tinha ninguém. Já tinha uma padaria na Almirante Reis, que era descendo lá para baixo, que era noutra área, e na Almirante Reis tinha uma padaria que já era uma avenida mais movimentada, e lá de madrugada muita gente se reunia numa janela para pegar salgados, né, doces pela janela dessa padaria, né? E isso era mais conhecida. Aquela ali era quase que uma padaria, essa da Graça, exclusivamente nossa, né? E daí, até eu que não tomo sumos, essas coisas, e não estava afim de comer,
Só aquele período de parar de beber no Happening, né? E chegar até a padaria e tudo quentinho, com aquele perfume de pães, de doces, né? Salgados no ar, até eu comia. Daí eu comia, me batia a fome e eu comia, né? Daí pegava algum salgado, alguma empada, algumas coisas assim que eu nem lembro bem o que era. E eu me lembro que eu sempre terminava com pastéis de nata, porque daí é doce, né? Pastéis de nata para brasileiro, pastéis parece doce, salgado, né? Pastéis de nata é doce, né? É um doce, não é um salgado. E então eu comia lá um pastel, uma empada, alguma coisa assim, e comia os meus pastéis de nata, né? E tomava um sumo, né? E isto era o final das noites nos Altos da Graça, né? E essas noites aí eu nunca esqueci, né? Eram noites fantásticas, onde se bebia muito, se escutava muita música brasileira, se cantava as músicas. Eu sempre era apresentado como o famoso poeta e escritor brasileiro, fulano de tal, presente no Happening essa noite, né? Engraçado que este poeta e escritor estava toda noite, né? Não era só naquela noite, mas toda noite estava presente este poeta que vos fala, né? Para variar, podre de bêbado, né? Mas era a vida em Lisboa em 1989, num outono chuvoso e frio, onde tudo acontecia e tudo era permitido. Este é o Portugal que eu quero apresentar sempre para vocês. Muito obrigado por estarem sempre aqui comigo e ainda vem muita história pela frente. Obrigado mesmo. Valeu!